Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Gerson Anderson. Este é mais um vídeo aqui do canal, onde nós vamos ter uma aula sobre o tema grandezas, medidas, unidades e erros. Esse é o vídeo de abertura da nossa playlist de Física 1 e, por conseguinte, também de todo o nosso curso de Física Básica que a gente tem gravado completo aqui no canal, certo? Física 1, 2, 3 e 4 da graduação, beleza? Então agora vamos para o nosso conteúdo. Então, nada melhor do que começar esse assunto falando da relevância desse tema, não é? Então, por que estudar esse tema? Qual a importância dele? Bem, as grandezas físicas, medidas, unidades, são muito importantes em todas as áreas. Eu destaquei aqui algumas áreas científicas para a gente analisar. Por exemplo, vamos analisar qual a importância desse tema na matemática, na física, na química e nas engenharias, por exemplo, né? Então, todas essas áreas científicas trabalham com as grandezas e na ciência se faz com o conhecimento das grandezas físicas importantes em cada caso e a sua medição. Tudo bem? Então você precisa conhecer quais as grandezas são importantes numa certa área de estudo e como você faz para determinar o valor dessas grandezas. Alguns exemplos, vamos lá. Então, na matemática, a gente tem aqui o preço, né? O preço é uma quantidade matemática, você atribui um valor numérico, né? Quanto custou uma determinada coisa. A área, quando a gente estuda geometria, ângulo, né? Que aparece na geometria, na trigonometria, distância, quantidade, né? Então, quando você fala, você está aprendendo a contar ou a somar, você diz, né? 10 mais 10 igual a 20. Então, você está se referindo à quantidade de algo. Da mesma forma, na física, a gente tem o comprimento, né? Que é uma medida de qual é o tamanho de um certo objeto, a massa, quantos quilogramas ele possui, o tempo, né, ou a duração de um fenômeno, a temperatura, carga elétrica, velocidade, outros como aceleração, força, pressão, densidade, energia e uma infinidade de outros. Tá? Na química, nós vamos falar, por exemplo, da concentração, o volume, pH, massa atômica, né, ou massa molecular também e massa molar são relacionados, né? E nós temos ainda a quantidade de substância, ou seja, o mol. Né? Então, quantos mols de uma determinada substância estão contidos, por exemplo, numa certa porção de matéria. Tá? Então, tudo isso a gente precisa medir. E na engenharia a gente fala do desgaste, né, de um material. Né? Quanto que aquele material desgastou após um certo tempo de uso, por exemplo. O custo de uma empresa, né? Então, quando você vai ter uma fabricação de um certo objeto, você precisa saber quanto custou para depois calcular o lucro e assim vai. E a produção, a partir de uma certa quantidade de matéria-prima, quanto de material realmente final eu consigo produzir. Então, tudo isso são grandezas com as quais a ciência trabalha e todas elas precisam ser medidas. Aqui nessa foto de cima a gente tem uma medição diária, utilizando aí um aplicativo, certo? E aqui embaixo nós temos uma medição de pressão. Aparece aqui o cientista olhando aí um manômetro e fazendo uma leitura. Então a gente está sempre no nosso dia a dia fazendo diversos tipos de leituras de grandezas que a gente necessita medir. Então agora o próximo passo da nossa aula é definir o que é uma grandeza física. Tá? Grandeza física é toda propriedade de um sistema físico que pode ser medida ou quantificada. São quantificadas por comparação com um padrão e indicam características de um objeto ou fenômeno, isto é, elas servem para descrever um objeto ou fenômeno. Então, qualquer quantidade que eu uso para caracterizar um sistema físico, um objeto, um fenômeno, e essa quantidade pode ser medida, eu digo que é uma grandeza. Então, o tamanho de um objeto serve para caracterizar um objeto. Né? Quando eu falo, olha, esse objeto é um cubo de lado igual a 10 centímetros, eu estou dando uma característica dele. O tamanho, né? A noção espacial, a forma dele também. Então, isso é uma característica e é uma característica que eu posso medir. Então, por isso que eu digo que o comprimento, a largura, o volume, a altura são grandezas físicas, exemplos de grandezas físicas. Tá? E todas as grandezas físicas, para ser medida, existe um instrumento adequado. Cada grandeza física vai ter um instrumento capaz de realizar a sua medida. Aqui na figura de cima, a gente tem um termômetro infravermelho. É aquela
termômetro em forma de pistola, né, que a pessoa pressiona ali um gatilho e ele emite um pequeno sinal de luz infravermelho, bate no objeto, né, e quando ele retorna ele faz uma leitura mostrado aqui no visor para você. Tá? Então ele serve para medir a temperatura. O paquímetro, que está aqui na figura do meio, é um instrumento capaz de medir o tamanho de algo, né? O comprimento, ou nesse caso aqui o diâmetro de uma peça cilíndrica. Tá? E o paquímetro ele difere de uma régua comum que a gente usa na escola, na universidade, porque ele consegue ser muito mais preciso. Né? Ele vai ali em algumas frações de milímetro. Tá? E aqui a gente tem também na figura de baixo uma trena laser. Certo? É um instrumento um pouco mais sofisticado, mais moderno, que os arquitetos, engenheiros, os mestres de obra utilizam para medir, por exemplo, um prédio, as dimensões de uma casa, um terreno. Não é? Então, se você tem um objeto distante, ele emite esse laser aqui, e com isso ele consegue calcular a distância e mostrar aqui num visor também. Então, são exemplos de instrumentos que você pode usar para medir uma grandeza física. Uma característica que você tem que observar em relação aos instrumentos é que eles têm uma precisão. Então, existem réguas, por exemplo, mais precisas e menos precisas para você medir o comprimento de algo. Né? E existem instrumentos que são adequados para objetos pequenos, existem instrumentos que são adequados para objetos grandes. Aqui o caso do termômetro, por exemplo, tem termômetros que são específicos para medir a temperatura do corpo humano, já tem outros que são específicos para medir temperaturas industriais de fornos, de caldeiras. Certo? Então, uma coisa que você tem que sempre tomar cuidado é qual é o instrumento adequado para a medida que eu quero realizar. A escala desse instrumento, ou seja, o valor mínimo e o máximo que ele mede, está dentro dos valores que eu preciso medir para caracterizar o meu sistema? E qual é o grau de precisão, ou até mesmo o erro, né, atribuído a esse instrumento? Então, tudo isso são qualidades que o cientista, o técnico ou o pesquisador tem que levar em consideração na hora de escolher um instrumento para realizar uma medida. Nós precisamos falar também sobre os tipos de grandezas físicas. Existem basicamente dois tipos, né? Existem as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Toda e qualquer medida sempre precisa ser explicitada, né, escrita, colocada em termos matemáticos, através de pelo menos um número e uma unidade de medida. Então, por exemplo, quando você fala de um comprimento de um objeto, você fala que ele foi, digamos, de 5 metros. Então, você tem um número, 5, e metros é representado por uma letra M, que representa a unidade de medida. Tá? Ou, se você falar em 5 metros, você pode dizer que foram 500 centímetros. É um número e uma unidade de medida também. Tá? As grandezas escalares necessitam de somente um número. Né? Um valor numérico já é o suficiente para determinar por completo essa grandeza física. Esse valor numérico pode ser chamado de valor absoluto da grandeza, mas ele também pode ser chamado de módulo ou de intensidade, que é o que está escrito aqui. Ó, tá? Então, quando eu falo de medir a temperatura, por exemplo, esse é o módulo da temperatura. Tá? Então, a temperatura do corpo humano, vamos dizer que foi lá, arredondando 37 graus. Então, você tem graus Celsius. Então, você tem um número, que é a intensidade dessa grandeza, a temperatura que foi medida, e a grandeza, a unidade, que foi o grau Celsius. Alguns exemplos de grandezas escalares são essas. Ó. Tempo, temperatura, pressão, quantidade de substância, o mol, né? Volume, massa, concentração, custo, carga elétrica, comprimento, outras como densidade, energia, o pH, massa atômica, massa molecular, massa molar, ou ainda produção e desgaste, certo? Já as grandezas vetoriais são aquelas que não são descritas só por um valor numérico. Você também precisa de mais duas informações, que é a direção e o sentido. Então, as grandezas vetoriais são representadas além do valor numérico pela sua direção e sentido. Tá? A representação gráfica dessa grandeza é um vetor. O vetor é uma setinha. Tá? Aqui na figura da esquerda a gente tem um barco, né? E esse barco está se movendo para a direita conforme esse vetor velocidade, que está representado pela letra V aqui,
E esse vetor tem um comprimento, esse comprimento é proporcional à magnitude do vetor, isso é, se for uma velocidade de 50 km por hora, é um vetor de um tamanho, mas se for uma velocidade de 80 km por hora, o vetor é maior, mais comprido, não é? Tá? Mas esse vetor ele está sobre uma reta que está representada por essa linha pontilhada azul aqui. Essa reta que a gente chama de reta base do vetor, que é a reta sobre a qual o vetor está, representa a direção. E o sentido é representado por essa setinha aqui. Observe que para uma mesma direção, o vetor pode ter dois sentidos possíveis. Nesse caso, como a gente tem a direção horizontal, o sentido poderia ser para a direita ou para a esquerda. Se fosse uma direção vertical, poderia ser para cima ou para baixo. Tá? E a gente pode imaginar ainda um terceiro eixo saindo da tela aqui, né? E a gente poderia ter uma direção para frente e para trás, ou ainda para dentro e para fora da tela, né? Então, cada direção sempre permite que você escolha dois sentidos possíveis. Por isso a gente utiliza um segmento de reta orientado, ou seja, uma flecha, né, uma seta, que é esse vetor aqui para representar. Alguns exemplos de grandezas vetoriais são o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, ou ainda o campo elétrico, o campo magnético. Tá bem? Direção e sentido só é necessário para caracterizar vetores. Você não precisa falar de direção e sentido quando vai falar de um escalar. Observe esse exemplo aqui da pedra que está mostrada aqui na figura acima. Basta você falar que essa pedra tem 3 kg. Você não precisa falar que ela tem 3 kg de cima para baixo ou da direita para a esquerda. Isso não faz sentido. Essa informação não é necessária. Se você diz que tem 3 kg, você já caracterizou a massa dessa substância. A mesma coisa a temperatura aqui, ó, mostrada por esse termômetro da figura. 26 graus Celsius. Você não precisa atribuir direção e sentido. Quando você diz 26 graus Celsius, você já sabe qual é a temperatura que está marcando. Certo? Então vamos passar adiante. Uma boa prática que a gente sempre pode adotar quando está estudando sobre qualquer assunto é procurar saber o significado dos termos, das palavras, né, que aparecem ali naquele assunto, naquele conteúdo de interesse no momento. No caso aqui, as medidas. Tá? Então vamos ver aqui o que diz no dicionário a respeito da palavra medir. Então eu pesquisei aqui em dois dicionários, o dicio.com e o dicionário Michaelis, e eles dizem o seguinte: ó, medir é determinar a extensão, a altura ou a grandeza de. Né? Então, você medir, mensurar algo. Né? Ó, mensurar, medir a área de um terreno, por exemplo. Ou uma outra frase de exemplo, ainda preciso medir. Então, você está quantificando algo, certo? Aí, no outro dicionário, diz assim, ó, determinar a medida ou a grandeza de algo. E agora ele vai mais além e diz ainda, ó, utilizando um instrumento de medição, né? Mensurar. Então você precisa quantificar alguma coisa e para isso você precisa de um instrumento. Ao longo da história, tiveram muitas formas de você representar as unidades de medida. A altura de uma pessoa, por exemplo, hoje no Brasil, costuma-se utilizar o metro. Né? Então, por exemplo, quando eu falo da minha altura, eu falo que eu tenho, digamos, 1,72 metros. O que significa isso? 1,72 m. Já uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza outro sistema de medida. Lá eles utilizam a medida em pés. Né? No Egito, no Antigo Egito, se utilizava também braçadas, pés, palmos do faraó. Só que qual era o problema que acontecia? Toda vez que mudava o faraó, eles tinham que remodelar todo o tamanho das medidas de palmo, de braçada, de pés, certo? Então, por exemplo, se você media o lado da base de uma pirâmide de base quadrada, digamos que ele tinha 50 pés. Aí, se mudava o faraó e o faraó tinha um tamanho de pé maior, por exemplo, aí quando você fosse medir a pirâmide, ela ia ter 45 pés, né? Porque agora, como você tem uma medida maior de pés, você vai ter, naquele mesmo comprimento, um número menor. Tá? Então, isso era um problema sério, né? Não tinha uma grandeza padrão, uma quantidade padrão, uma unidade que fosse comum, que as pessoas pudessem utilizar em diferentes locais, diferentes épocas.
Na Idade Média Europeia, por exemplo, na época do feudalismo, isso acontecia também, né? Então, por exemplo, ali, vamos dizer que tinha uma certa unidade de massa que era utilizado para medir, por exemplo, a quantidade de milho ou de trigo que alguém plantou. Só que eu tinha o meu padrão aqui, vamos utilizar o quilograma como exemplo, tá? Não era essa medida que eles usavam lá, mas só para ficar familiar para a gente. Então, para mim, 1 quilograma é isso aqui. Eu tenho um objeto que eu uso como padrão para determinar o que é 1 quilograma. Só que o feudo vizinho tem um outro objeto que ele usa lá para medir 1 quilograma. E 1 quilograma para ele é um pouco mais do que o meu. Quando a gente ia fazer uma troca comercial, um escambo, um comércio, isso gerava uma grande confusão. Então, pensando nisso, a comunidade científica se reuniu e estabeleceu um sistema de unidades comum, tá? Que se chama SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, que a gente abrevia por essa sigla aqui, SI, é um conjunto de medidas correspondentes a grandezas físicas fundamentais, que são essas 7 aqui que está mostrado na figura, são as unidades, as grandezas fundamentais, tá? E as derivadas, que são o quê? Com base nessas 7, você constrói todas as outras unidades das outras grandezas físicas, tá bem? E para que serve o SI? Ele existe com o intuito de padronizar, adequar e unificar tais medidas em todo o mundo. Então, o SI foi criado pensando que todos os países adotassem, né? Mas ainda hoje existem alguns países que não utilizam o sistema internacional. Por exemplo, os Estados Unidos não utilizam, né? Então, eles não utilizam o sistema métrico, por exemplo, para medir comprimentos. Por exemplo, as nossas estradas são medidas em quilômetros, que é um múltiplo de um metro, né? 1 quilômetro são 1000 metros. Mas as estradas, por exemplo, nos Estados Unidos são medidas em milhas, né? Então aí você tem uma diferença, tá? Existem alguns outros países também que não utilizam o sistema métrico. Porém, felizmente, no nosso caso, a grande maioria dos países, pelo menos aqui no Brasil, países europeus e outros, utilizam o sistema métrico e o sistema internacional. Então, o sistema internacional representou uma evolução do sistema métrico quando foi estabelecido em 1960 durante um evento científico chamado de Conferência Geral de Pesos e Medidas, onde participaram várias pessoas de sociedades científicas, tá? E esse evento aconteceu na França, tudo bem? Então, o SI tem essas 7 unidades básicas aqui, ó: o Kelvin para temperatura, o Candela para intensidade luminosa, o quilograma para massa, o mol para quantidade de substância, o segundo para tempo, o ampere para corrente elétrica e o metro para comprimento. Com base nesses 7, todas as outras grandezas são derivadas. Aqui tem uma tabela que mostra como é definido modernamente cada uma dessas 7 unidades de base, tá? Então, o comprimento tem como unidade o metro no SI, o símbolo é o M minúsculo, tá? E ele é definido como o espaço percorrido pela luz no vácuo em um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Ou seja, esse valor aí que está colocado no denominador dessa fração é justamente a velocidade da luz. Então, o espaço de 1 metro é a distância que a luz percorre numa fração de tempo de 1 sobre o valor da velocidade da luz, que é esse valor aí. Então, assim que a gente define o metro. Essa é a definição moderna, mas anterior a ela nós tínhamos um objeto feito de platina, que era uma barra simplesmente de metal, que ficava guardado num museu na França, e esse era o metro padrão. Então, quando as pessoas queriam saber, por exemplo, que o objeto tinha 1 metro, você colocava ele ao lado dessa barra. Se ele tivesse o mesmo comprimento, exatamente o mesmo comprimento, ele tinha 1 metro. Então, isso era usado meio que para calibrar todos os outros instrumentos, né? Trenas, réguas, e a partir desse metro padrão, você, no mundo inteiro, construía toda a nossa definição do que era 1 metro. Mas isso é uma definição muito imprecisa, porque um objeto metálico ele pode se deformar. Por exemplo, se ele for submetido a uma alta temperatura, ele dilata.
né? Se por algum motivo esse objeto cair ou baterem nele, ele pode entortar, não é? Então você já vai perder ali a medida de referência do que seria 1 metro. Então não é legal, cientificamente falando, você basear toda uma comunidade de medidas num objeto físico guardado num museu. Então por isso trocou-se essa definição para essa definição aqui em termos de uma constante física fundamental, que é a velocidade da luz. Essa mesma tendência já vinha sido, na verdade, estabelecida para as outras grandezas também. No caso do tempo, o segundo é definido como o tempo de, olha só, 9.199.631.770 transições hiperfinas de energia de um átomo de césio. O que é isso, né? Um átomo de césio, o césio é um elemento da tabela periódica, né? um metal, tá? É alcalino. E a transição hiperfina é uma pequena mudança na energia de um dos elétrons ali, tá? Que está presente nesse átomo, né? Quando ele muda de uma camada de energia ali para uma pequena transição um pouquinho mais acima, é mais técnico do que isso, tá? Vamos manter assim. Você tem uma pequena mudança ali. Só que essa transição é muitíssimo rápida. Ele vai e volta milhões de vezes por segundo. E então você pode definir a quantidade de tempo, né, de 1 segundo baseada nessa transição hiperfina, porque ela acontece numa velocidade aproximadamente constante. Já o quilograma é baseado na constante de Planck, que é uma constante física fundamental. O ampere é a passagem de 1,6021766634 vezes 10 a 19 elétrons, né? Carga elétrica fundamental por segundo. Então, essa aqui nada mais é esse valor aqui, ó, nada mais é do que o valor da carga de um próton, se for positivo, ou de um elétron, se for negativo, né? Então, é a carga elétrica fundamental, tá bom? É uma grandeza física fundamental também. A temperatura termodinâmica, medida em Kelvin, é baseada na constante de Planck. A quantidade de matéria, que é o mol, equivale a um número de Avogadro, que é 6,02214,076 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu tenho 1 mol de alguma coisa, eu tenho essa quantidade aqui dessa mesma coisa. E a candela, que é a intensidade luminosa, CD minúsculo, é baseado em uma luz monocromática de frequência igual a 540 vezes 10 a 12 Hz. Tá? Isso aqui foi só para mostrar, gente, que há um esforço científico de definir as grandezas em termos de constantes físicas fundamentais. Mas não é que você necessariamente precise estar decorando cada um desses valores aqui para usar numa questão. Não é isso, tá? Você só precisa saber, na verdade, essas unidades aqui e a qual grandeza física cada uma se refere. Tá bem? Já quando a gente está falando de escrever uma quantidade física por um valor numérico acompanhado da unidade, muitas vezes a gente pode se deparar com valores absurdamente grandes ou infinitamente pequenos, né? Infimamente pequenos ali, tá? É o que acontece, por exemplo, aqui, ó, quando você vai considerar a distância da Terra à Lua ou o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Tá? Então, a distância da Terra à Lua é 384 milhões de quilômetros. Tá? É um valor muito grande, que daria, né, 384 bilhões de metros, certo? E o diâmetro de um átomo de hidrogênio, olha só, é 0,00000000001 metro, ou seja, na 10ª casa decimal, né? 0,9 zeros e um 1. Então é um valor muito pequeno, porque a gente está usando metros e quilômetros. Então, nesse caso, não teria uma outra unidade que fosse melhor da gente representar sem estar escrevendo tantos zeros assim, né, à direita ou à esquerda do número. É para isso que a gente utiliza a notação científica. Tá? Então, a notação científica é uma ferramenta, uma técnica, né, um método que a gente tem para escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais compacta e que também facilita bastante as contas. Tá? Muitos estudantes não gostam, no primeiro momento, de trabalhar com notação científica, porque vai aparecer uns expoentes ali,
No início parece que veio para complicar, mas lá na frente você vai agradecer por existir a notação científica, porque na verdade ela veio para facilitar e muito os nossos cálculos, tá? Então vamos lá. Como é que funciona a notação científica? O módulo de qualquer número g pode ser escrito como produto de um número a, tá? Uma constante, tá? Entre 1 e 10. Esse a tem um valor entre 1 e 10, tá bom? É o que está escrito aqui, ó. O a ele está entre 1 e 10, sendo que ele pode ser igual a 1, mas ele tem que ser menor que 10. Então ele não pode ser 10, ele tem que ser 9, alguma coisa. Tá? Né? Então o módulo de qualquer número pode ser escrito como produto de um número a entre 1 e 10 por outro que é uma potência de 10. Então sempre um número g, né? O módulo desse número g vai ser uma constante a e uma potência de 10 que vai ter um determinado expoente aqui, n, que a gente não sabe ainda quanto é. Vamos ver como é que fica aqui alguns números para a gente poder ver isso na prática. Ó. Então, o caso do número 200, como é que eu vou escrever isso aqui? Ó, dividindo 200 em um produto 2 vezes 100, o que a gente pode observar é o seguinte. Ó, 2 vezes 100, só que 100 é 10 ao quadrado. Então, isso aqui me dá a notação científica do número 200. Ele é 2 vezes 10 elevado à segunda potência. Já o número 5.300.000, eu posso escrever ele como sendo 5,3 vezes 1 milhão. Ora, 1 milhão é 1 seguido de 6 zeros, ou seja, esse número nada mais é do que 5,3 vezes 10 elevado à sexta. Tá? E aqui o número 0,0000024 é também escrito como 2,4 vezes 0,000001, tá? Que equivale a 2,4 vezes 10 a menos 7. Então, olha só que interessante. Além de você escrever os números de uma forma mais compacta, isso aqui te facilita também comparar dois números. Né? Então, você pode pegar números que tenham a mesma base 10, por exemplo, dois números que sejam na base 10 elevado a 2. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o número 3 vezes 10 a 2, é fácil eu comparar só aqui os coeficientes, né? E verificar que o número de cima é maior do que o de baixo, né? De uma forma mais rápida. Além disso, eu também posso comparar ordens de grandeza. Então, quando eu falo assim, por exemplo, que o número é 7.000, eu falo que ele está na ordem de grandeza de 1.000. Tá? Então, de milhares, né? E quando eu falo que um número é 800, eu falo que ele está na ordem de grandeza. Por exemplo, um número ele é 200, ele está na ordem de grandeza de 100. Né? Então, é de centenas. Tá bom? Então, você pode comparar quantas ordens de grandeza um número é maior ou menor do que o outro, por exemplo. Então, essa é uma outra grande vantagem da notação científica. Para você trabalhar bem com notação científica, existem muitos exercícios que a gente pode fazer, não é? Mas você tem que aprender a andar com as vírgulas aqui, certo? Então, vamos pegar esse número aqui, ó, 5.300.000. Você tinha uma vírgula bem aqui, não é? E eu andei a vírgula aqui algumas casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a vírgula para a esquerda. Isso vai me dizer quanto é o valor do n. O n, nesse caso, é 6. Já nesse outro caso aqui do número decimal, que a gente pegou aqui na linha de baixo, ó, eu tive que andar a vírgula 7 vezes para a direita. E, portanto, o meu n foi menos 7. Tá bem? Então, a gente trabalha também usando essa mudança na posição da vírgula do número para escrever a notação científica. Quando você escreve um número em notação científica, vamos pegar esse número aqui, ó, digamos, 3 vezes 10 ao cubo metros. Tá? Significa 3.000 metros. Tá bom? Você pode, ainda mais no intuito de facilitar a sua escrita, utilizar uma letra que vai representar essa base 10 aqui. Tá? Não poderia ter um outro símbolo para ela, né, que facilite a nossa forma de escrever, por exemplo? Imagina você ter que digitar todo o tempo 10 elevado à terceira e tal. Então, às vezes, você pode usar uma letra para facilitar isso. E, de fato, existe. Né? A gente pode utilizar o K
né? Que ele vai representar aqui, ó, que 3.000 metros nada mais é do que 3 quilômetros. Então, o que significa esse K? Esse K representa a base 10 elevado a 3. Tudo bem? Nesse mesmo sentido, você pode ter letras que vão representar diferentes base 10. Tanto base 10 maiores do que 1, ou seja, aquelas que o expoente n é positivo, como bases 10 também que tem expoente negativo, ou seja, que o valor delas é menor do que 1. Digamos que você tem esse número aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Esse símbolo aqui, essa base 10, 10 a menos 3, você pode representar por um outro mzinho, e você diz que isso aqui é 5 milímetros. Então, é um tamanho bem menor do que 1 metro. Não é? Então, nesse caso aqui de cima, a gente tem os múltiplos de 1 metro, digamos, e aqui embaixo a gente tem os submúltiplos do metro. Mas isso não vale só para o metro. Isso vale para o grama, por exemplo. Aí você pode ter 1 quilograma, tudo bem? Ou você pode ter 1 miligrama, que já seria um submúltiplo do grama, tá? Ou segundo, né? Você pode ter 1 gigasegundo, que seria 1 bilhão de segundos, ou você pode ter 1 milissegundo ou 1 microsegundo, que seria 1 milionésimo de 1 segundo, tá bem? Então, esses símbolos, ou seja, esses prefixos, né? Eles têm esse nome porque eles vêm antes da letra que representa a unidade. Eles servem para dizer se a gente está trabalhando com um múltiplo ou um submúltiplo daquela unidade básica. E quais são esses prefixos? Existem alguns aqui que estão representados nessa tabela. Então, aqui nós temos a nossa linha central, certo? Que é representada pelo número 1, ou seja, 10 elevado a 0. Você não tem nenhum múltiplo, nem um submúltiplo, né? É a própria unidade, tá bem? Se for metro, é só metro. Se for quilograma, é só quilograma, digamos, tá bem? Agora você pode ter para cima, ó. Você pode ter aqui, ó, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Você pode ter o deca, aí no caso você teria um decâmetro, se fosse comprimento. Você tem o hecto, aí você teria um hectômetro. Se fosse o quilo, você teria um quilômetro ou quilograma, né? O mega, aí você tem aí um megametro, né, digamos assim, né? Ou megagrama, certo? Ou megasegundo, certo? Megapascal, se for unidade de pressão, por exemplo. Megajoule, se for uma unidade de energia. E assim vai, né? Então, o giga para representar 1 bilhão, 10 a nona. O tera para representar 1 trilhão, 10 elevado a 12. O peta, que é 10 a 15. O hexa, que é 10 a 18. O zeta, que é 10 a 21. E o iota, que é 10 a 24. Aí para baixo, ó, no caso, representando os submúltiplos, a gente pode ter o deci, que aí no caso 1 decímetro é 1/10 de 1 metro. Tá bem? O centi, por exemplo, 1 centímetro é 1/100º de 1 metro. Se você pegar 1 metro e dividir em 100 partes, aquele pedacinho é 1 centímetro. O mili representa 1 milímetro, ou seja, 1 milésimo. É 1 milissegundo, é 1 milésimo de segundo. Tá? O micro, que é 1 milionésimo, 10 a menos 6. O nano, que é 1 bilionésimo, que é 10 a menos 9. Né? Por exemplo, uma distância de uma ligação química, por exemplo, de 1 nanômetro. Tá? O pico, aí seria 1 trilionésimo, 10 a menos 12. Tem ainda o fento, 10 a menos 15. O ato, 10 a menos 18. O zepto, 10 a menos 21. E o ióquico, 10 a menos 24. Essas aqui são algumas. Tá? Mais uma vez, a gente só precisa memorizar as mais comuns. Em geral, é do giga até o nano aqui, ó. As outras, se aparecer, normalmente a questão vai te dizer, ou vai estar escrito no livro, ou vai ser fornecido um fator de conversão ali, vem escrito, né, a unidade. Tá? Isso tudo ajuda a gente a entender um conceito que é a dimensionalidade. Dimensionalidade se refere à dimensão de uma grandeza. Né? A dimensão é como aquela grandeza é medida. Tá bem? Então, por exemplo, se você pega o comprimento, a gente diz que se você pega a altura de um objeto, é medida em metros.
Mas se você pega a profundidade de uma piscina, também é medida em metros. Se você pega a largura de uma porta, também é medida em metros. Então, nesse caso, altura, largura, profundidade são diferentes medidas que a gente efetua no dia a dia, mas todas elas são medidas de comprimento. A gente diz que elas têm a mesma dimensionalidade, tudo bem? Porque a mesma grandeza física, que é o comprimento, pode ser aplicada em cada uma delas. E também a gente pode utilizar a mesma unidade, nesse caso o metro. Então é para isso que serve o conceito de dimensionalidade, para você comparar duas grandezas e ver se elas têm, por exemplo, a mesma dimensão, isto é, se as mesmas unidades se aplicam a cada uma delas. Tá? No caso das grandezas fundamentais do SI, as unidades são aquelas que já estão lá. Metro, segundo, tudo bem? Quilograma. Mas se você tem uma grandeza derivada, e é isso que a gente vai ver aqui nesse slide, você precisa muitas vezes encontrar qual é a dimensionalidade dessa grandeza. Então, algumas grandezas têm sua unidade expressa em termos de sua dimensionalidade, por exemplo, a grandeza velocidade, que relaciona o deslocamento e o intervalo de tempo. Pode ser expressa em qualquer sistema de unidade de acordo com a equação dimensional a seguir. A gente tem essa equação aqui que diz o seguinte, ó, a velocidade é espaço pelo tempo. A gente aprende isso aqui lá no ensino médio, não é verdade? Então, se a velocidade é a razão, isso é, a divisão, né, entre o espaço e o tempo, quais são as dimensões da velocidade? Ela tem dimensão de espaço? Ela tem dimensão de tempo? Ela tem dimensão de massa, de temperatura? Ou ela tem uma outra dimensão? A gente vai ver que ela tem uma outra dimensão, que é própria da velocidade. A gente representa a dimensão por esse colchete aqui, ó. Então, esse V é a própria velocidade e esse colchete aqui são as dimensões da velocidade, tá? A dimensão do ΔS é L, que é a dimensão de comprimento. A dimensão do ΔT é T, que é a dimensão de tempo. Então, a gente diz que a dimensão de velocidade, olha, L dividido por T. Eu posso escrever isso assim, ó, LT a menos 1. O que significa esse T a menos 1? Se um número está elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu jogasse ele aqui embaixo com expoente 1. Então, é uma forma de eu escrever, né, essa quantidade que está aqui embaixo no denominador, eu escrevo ela só numa mesma linha. Tá? Então, é uma forma compacta aqui de nós escrevermos. Então, LT-1 é a dimensão da velocidade. Qualquer outra grandeza que tenha essa mesma dimensão é uma velocidade. Ok? Vamos ver como fica isso para uma outra grandeza agora. Aqui, como eu havia dito antes, né, as grandezas derivadas são aquelas que são expressas como produto entre as grandezas fundamentais do SI, tá? Elevadas a diferentes potências. Vamos analisar o caso da aceleração. A aceleração é definida como a razão entre a velocidade, variação de velocidade em relação ao tempo. Tá? Então, é ΔV sobre ΔT. A velocidade, nós acabamos de encontrar no slide anterior, que ela possui uma dimensão de comprimento dividido por uma dimensão de tempo. Agora, vamos dividir isso por essa outra dimensão de tempo, porque a gente tem aqui a definição de aceleração é velocidade sobre tempo, não é verdade? Então, já tem um L lá em cima, ele continua aqui. E além desse outro T que estava aqui embaixo, aparece mais um. Então, fica 2T se multiplicando lá no denominador da fração. T vezes T dá T ao quadrado. Se eu quiser escrever isso numa mesma linha, eu posso representar assim, ó, L vezes T a menos 2. Ou seja, a aceleração tem uma dimensão de comprimento multiplicada por duas dimensões de dividido por duas dimensões de tempo, ou seja, multiplicado por t a menos 2, tá certo? Então, a dimensão de aceleração é essa. Se eu pegar, por exemplo, o valor da constante g da gravidade, né, 9,8 metros por segundo quadrado, a gente observa que ele tem dimensões de metro, que é comprimento, por segundo ao quadrado. Ou seja, o segundo é tempo, né? Então é comprimento por tempo ao quadrado. Comprimento vezes tempo a menos 2, portanto, o valor de g, que a gente vê lá na física, na mecânica, é uma aceleração. Tá bem? Então, assim que a gente sabe que ele é uma aceleração. E a gente pode descobrir outras grandezas que também são acelerações só olhando para as suas dimensões. Tá? Nos exercícios que a gente
passa em sala de aula e que você pode verificar num outro vídeo aqui também na nossa playlist, a gente tem várias questões falando sobre esses cálculos de dimensionalidade para grandezas como força, trabalho, energia, calor e assim vai. Tudo bem? Então eu recomendo você verificar. Agora é possível ainda nós termos diferentes unidades para uma mesma grandeza. Eu falei no início da aula que no Brasil se utiliza o quilômetro para medir comprimento de estradas e nos Estados Unidos se utiliza milhas, não é verdade? Ora, quilômetros e milhas são duas unidades de medida para uma mesma coisa que é o comprimento, nesse caso a distância que um carro percorre numa estrada. Tudo bem? Então você muitas vezes precisa transformar uma unidade na outra, unidades que sejam equivalentes, tudo bem? Como é que a gente faz para transformar essas unidades? Ou seja, como é que eu faço para converter essas unidades? Que é isso que a gente veio falar aqui. É preciso a gente conhecer duas coisas. Os valores dos prefixos, tá? Então, se eu quero saber, eu quero transformar de metros para quilômetros, basta eu saber quanto vale esse prefixo quilômetro, né? Então, se eu tenho 1000 metros, eu posso dividir isso por 1000 e dizer que isso é igual a 1 quilômetro. Mas por que eu dividi por 1000? Porque o quilo, o K, representa 10 ao cubo, que é 1000. Agora, se eu quiser dizer quanto dá 1 quilômetro em metros, eu posso multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o valor dos prefixos. A segunda coisa que a gente tem que saber é os fatores de conversão. Muitas vezes as grandezas não são múltiplas ou submúltiplas umas das outras, não é? Por exemplo, 1 hora. Quanto é que dá isso em minutos? Aí você precisa saber o fator de conversão. 1 hora é igual a 60 minutos. E se eu tiver, por exemplo, 3 horas, eu quero saber quanto dá em minutos. Tudo bem? Aí eu pego aqui, ó, hora é igual a 60 minutos. Então, isso aqui é igual a 3 vezes 60 minutos, que me dá o quê? Ó? 3 vezes 6, 18, 180 minutos. Então, esse aqui é o meu fator de conversão de hora para minuto. Tudo bem? Você pode dizer que um dia são 24 horas. Isso é um fator de conversão. Você pode falar que uma caloria são 4,18 joules. Isso é um fator de conversão. Você pode falar que uma polegada são 2,54 centímetros. Isso é um outro fator de conversão. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então você tem também um fator de conversão aí, né, de litros para metros cúbicos. Tudo bem? Então alguns fatores de conversão são conhecidos nossos, como por exemplo esse aqui da hora para minutos, né? Mas outros não são tão conhecidos. Então, como é que eu faço para me familiarizar com eles? Resolvendo bastante exercícios. Quanto mais questões você resolve, você já vai saber, por exemplo, que para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa, você precisa de multiplicar ou dividir por 3,6. Tudo bem? Então, isso aqui aparece tanto nas questões que a gente já vai memorizando. Tá certo? E aqueles que forem mais exóticos vão sempre aparecer nas questões para você resolver. Bem, agora a gente entra numa outra parte aqui da nossa aula, que é para falar dos tipos de erros que podem acontecer numa medida. Tá? Nenhuma medida, gente, é totalmente confiável, é totalmente precisa, a 100% de confiabilidade, né? Você não teve erro nenhum. Esse é o valor exato e indiscutível daquela medida. Não existe isso. Na prática, a gente tem pequenos erros sempre, qualquer medida que você faça, tudo bem? Então, se você vai, por exemplo, medir a massa de uma substância, você coloca lá na balança e você diz aqui, essa substância tem 1 kg. Tá, 1 kg, mais ou menos uma certa quantidade que é o erro da balança, tá? Por exemplo, mais ou menos 1 grama, né? Ou se for uma balança um pouco mais precisa, mais ou menos 1 miligrama. Ela tem precisão de miligrama, mas ainda é um erro. Tá? Por mais que ele seja pequeno, ele existe. Tudo bem? Pode ser erros do próprio instrumento, como esse que eu acabei de falar, ou pode ser um erro, por exemplo, quando você vai efetuar uma medida de comprimento e você não esticou direitinho a trena,
ou você olhou a leitura da trena, não estava muito bem claro ali o risco, e você ficou na dúvida se era mais para a esquerda ou mais para a direita, ou estava escuro na hora, enfim. Então são erros ou de operação ou erros da própria situação de medir. Tá bem? Esses erros são classificados em erros sistemáticos, tá? E erros aleatórios. Tudo bem? Esses erros sistemáticos são aqueles erros recorrentes que aparecem numa medida e que podem ser corrigidos através de uma calibração do instrumento, por exemplo, tá? Agora, os erros aleatórios não. São aqueles erros que eles são inerentes ao processo. Mesmo que você tenha o seu instrumento bem calibrado, mas ainda vai existir um errinho pela própria situação da medida mesmo, né? O fenômeno físico, ele possui um erro inerente a ele. A medição desse fenômeno físico. Então, isso se chama um erro aleatório. Vamos ver agora um pouquinho as características de cada um desses tipos de erros. Os erros sistemáticos são aqueles que ocorrem de forma consistente e previsível, afetando todas as medições de maneira uniforme. Então, se você tem uma balança que ela está descalibrada de 1 kg, você coloca um objeto de 1 kg nela, ela vai dizer que tem 2. Se você botar um objeto de 2 kg nela, ela vai dizer que tem 3. Ela sempre vai adicionar 1 kg no valor real da medida. Tá? Então, ele afeta todas as medidas de maneira uniforme. Esses erros podem ser identificados e, em muitos casos, corrigidos. É importante que a gente corrija os erros sistemáticos, né? Porque os erros sistemáticos, quando eles aparecem, eles são considerados como erros grosseiros da medida. Então, o pesquisador, o estudante, a pessoa que está ali fazendo o experimento, né, o experimentador, ele não foi muito cuidadoso na hora de escolher o seu equipamento para ver se estava bem calibrado. E aí apareceu esses erros sistemáticos. Tá bem? Então, quando a gente vai fazer uma publicação científica, ou quando a gente vai escrever um relatório técnico para apresentar em algum lugar, ou alguma coisa assim, o primeiro tipo de erro que a gente tem que logo eliminar é o erro sistemático. Tá certo? E quais são as consequências de existir um erro sistemático na minha medida? As consequências é que eles podem levar a resultados que não refletem a realidade. Eu posso comprometer a validade das conclusões. Se não forem identificados, podem ser perpetuados em experimentos subsequentes. Muitas vezes você precisa de um valor de uma medição para poder calcular uma outra, por exemplo. Se você já realizou essa medida aqui com erro, o seu cálculo futuro vai dar mais errado ainda, porque existe uma coisa chamada propagação do erro, né? Então, esse erro sistemático tem que ser corrigido, tá? Vamos ver aqui mais coisas sobre os erros sistemáticos. 4 causas comuns de erros sistemáticos. A instrumentação defeituosa. O equipamento pode estar mal calibrado ou com falhas, e isso pode gerar leituras inconsistentes. Por exemplo, uma balança que não está zerada corretamente resultará em medições sempre acima ou abaixo do valor real. Então, quando você vai num restaurante, muitas vezes, para pegar um prato de comida, né, você vê ali a pessoa que está fazendo a pesagem do prato, ele bota um prato vazio primeiro, aí ele aperta um botão chamado tara, ele vai zerar, e depois você pega o seu prato com a comida e coloca lá na balança. Para que serve isso? Porque você tem que descontar o valor da massa do prato, senão você vai estar pagando a mais do que você necessitaria pagar pela comida, não é verdade? Então, se essa balança não estiver corretamente zerada, você pode ter um prejuízo aí, tá bem? O método de medição, se você não tiver um método correto, uma técnica correta, isso pode gerar um erro sistemático. Se a técnica de medição não for adequada, pode levar a erros. Por exemplo, medir a temperatura da água com um termômetro em um local onde há correntes de ar pode resultar em leituras incorretas devido à influência do ambiente. A gente sabe que o vento, por exemplo, ele dá uma sensação de uma temperatura menor. Então, você pode afetar a leitura do seu termômetro se você mede ali o seu sistema na presença de correntes de vento. O certo seria você barrar o vento para poder não afetar a leitura do termômetro. Tudo bem? Então, nesse caso, você tem que verificar se a maneira que você está efetuando a medida é uma maneira correta, adequada. Para isso, existem protocolos a serem seguidos. Todas as medições têm uma maneira correta de fazer. Existe um manual, inclusive, de medições que, por exemplo, quem trabalha em laboratório utiliza. Então, se você vai fazer uma leitura de volume, você tem que utilizar o instrumento de medição
na altura dos seus olhos, porque se você olhar ele inclinado, isso pode dar um outro tipo de erro aí. E assim vai, tá? Influências ambientais. Fatores como temperatura, pressão, umidade podem afetar as medições. Por exemplo, a densidade de um líquido pode variar de acordo com a temperatura, levando a medições sistematicamente erradas se não forem consideradas. A densidade é massa sobre volume, não é? Ora, o volume de uma substância muda quando a temperatura muda. Por quê? Porque existe o fenômeno da dilatação térmica. Se você aquece um material, o volume muda e o volume, por exemplo, aumentando, diminui a densidade. Então você vai fazer uma leitura errada. Tá? Por isso que quando a gente consulta uma tabela, digamos, de densidade, vai aparecer lá, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico a temperatura de 20 graus Celsius. Por que ele diz a temperatura? Porque ele fala a temperatura em que foi medida essa densidade. Se você medir 50 graus acima ou 50 graus abaixo, pode ser que o volume dê diferente. E a densidade vai dar diferente também. Existe o erro de paralaxe. O erro de paralaxe, o exemplo que eu falei agora há pouco da medição de volume, né, que o instrumento tem que ficar na altura dos olhos, ele se enquadra bem nesse caso aqui. Esse erro de paralaxe é o seguinte, ó, vamos imaginar aqui um tubo graduado, né, pode ser uma proveta, que você tenha um certo líquido que você quer medir. O observador tem que olhar na direção da escala que ele está medindo. Porque se ele olhar de cima para baixo aqui, digamos que ele olhe assim, ó, ele pode fazer uma leitura um pouco acima do que deveria ou um pouco abaixo do que deveria. Então, nesse caso, ele vai cometer um erro. Esse erro, que depende do alinhamento de quem está observando o instrumento para poder medir, se chama erro de paralaxe. Tá bem? Então, é um erro também de método, certo? Vamos dizer assim, tá? De conhecer os protocolos de medir. Então, aqui esse é o resumo sobre erros sistemáticos. Vamos ver agora os erros aleatórios. Erros aleatórios, como o nome diz, são aleatórios, né? Porque eles ocorrem de forma imprevisível, são causadas por variações inesperadas em condições de medição. Digamos que você está fazendo lançamentos de uma certa bolinha e você quer medir a velocidade com que ela passa num sensor. Ora, os seus lançamentos não são sempre iguais. Por mais que você se esforce por lançar a bolinha de uma mesma maneira, cada lançamento seu acontece com uma força um pouquinho maior, um pouquinho menor. O tempo que você leva para soltar a bolinha, às vezes, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. A posição onde você abandona a bolinha também, às vezes, você pode soltar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Então, nesse caso, essas pequenas variações nas condições de medição ou do ambiente que está afetando ali a situação de medida, vai gerar esses erros aleatórios. Tá? Eles não seguem um padrão específico e eles podem ser tanto positivos quanto negativos, ou seja, podem afetar a escala de medição para cima ou para baixo. As consequências dos erros aleatórios, as consequências são que os erros aleatórios podem ser reduzidos aumentando o número de medições e tirando uma média. Nesse caso que eu falei de lançar uma bolinha num sensor e você medir a velocidade, uma boa prática que a gente utiliza em laboratório, por exemplo, é nunca realizar a medição só uma vez. Você faz, digamos, 5 lançamentos ou 10 lançamentos, as velocidades vão dar ligeiramente diferente, aí você faz uma média delas e você diz que esse valor médio é o valor da sua medida. Tá? Então, os erros nunca podem ser completamente eliminados, pois são inerentes ao processo de medição, mas podem ser significativamente reduzidos. Aqui tem uma figura muito interessante para representar a diferença entre os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Você está tirando dardos num alvo, tá? Devido às pequenas variações na hora de você lançar o dardo, o primeiro lançamento atingiu aqui, o segundo aqui, né? O terceiro aqui, o quarto aqui, nesses pontinhos que estão marcados. Então você observa que eles se aproximam de um valor médio, que está representado pelo círculozinho azul aqui, ó.
E essas setinhas, essas flechinhas azuis, representam o erro de cada um desses pontos em relação ao valor médio. Tá? Esse erro é um erro aleatório. Agora, o erro sistemático, o que seria? Seria quando todos esses lançamentos dão fora do valor médio. Ou seja, provavelmente a mira, aí, se for uma arma, por exemplo, que você está atirando, né? Você mirou no centro, só que ela está atingindo para cá, ó, representado pela seta vermelha ali, ou laranja. Tá? Então, quando ela está atingindo aqui, o valor médio está a uma certa distância do valor que deveria. Então, esse erro é um erro de ajuste, de calibração, provavelmente. Então, é um erro sistemático. Já esse erro aqui referente a essas bolinhas que se aproximam do centro, mas não coincidem todas com o valor médio, é o erro aleatório. Tá bem? Quais são as causas comuns de erros aleatórios? A primeira delas são as variações ambientais. Só que são pequenas flutuações, não são aquelas situações ambientais da pessoa, por exemplo, que a gente comentou ainda agora, né? Que não se atentou para a questão do vento na hora de medir a temperatura. São pequenas flutuações em temperatura, pressão, umidade durante o experimento. As limitações do instrumento. Lembra que eu falei que a balança, toda balança que você utiliza, ela tem um valor mínimo que ela consegue medir. Tem balanças que só medem o valor de 1 grama, o menor valor que ele mede é 1 grama. Se você colocar meio grama, ele não vai conseguir medir. Então a limitação do instrumento também é uma causa de erros aleatórios. Existe o erro humano, são pequenas diferenças de habilidade ou atenção do operador. Tá? O operador pode ler a escala de um instrumento de uma forma ligeiramente diferente a cada tentativa. Se você está medindo com um paquímetro, você vai ver os tracinhos do paquímetro, você pode medir um objeto e ele vai dar numa posição, mas você pode fazer a outra medida e ele deu no outro. E existe ainda o ruído de fundo. Em medições físicas, como aquelas em eletricidade ou som, o ruído de fundo pode introduzir variabilidade nas leituras. Se você tenta medir, por exemplo, aqui em Macapá acontece muito isso, né, que as nossas redes elétricas não são tão estáveis. Então, as nossas tomadas elas não dão 127 volts sempre. Elas dão 128, 129, às vezes 120, às vezes 130. Tá? E isso acontece por instabilidade, pequenas instabilidades na rede elétrica. Então, esse é um tipo de, praticamente de ruído de fundo, mas se você tenta fazer medições de som, por exemplo, no microfone, né, qualquer ruídozinho do ambiente, uma vibração do ar-condicionado pode afetar. Então, esse é um exemplo também de ruído que pode acontecer na medida. Então, nós falamos que uma maneira de nós eliminarmos, né, ou pelo menos minimizarmos o máximo possível os erros aleatórios presentes numa medida é através de uma média. Você faz várias medidas e tira uma média. Mas que média é essa? É a média aritmética. A média aritmética de um conjunto de dados, né, ou de um certo número de medições, é obtida somando todos os valores. Se você tem, por exemplo, 10 medições, você soma todos os 10 e divide o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto, nesse caso, por 10. Né? Então, se eu fiz 5 medidas, cada uma deu, a primeira deu 20, a outra deu 19, a outra deu 21, a outra deu 23, a outra deu 17. Você soma esses valores todinhos e divide por 5, que é o número de medidas. Tá? Então, isso está representado nessa fórmula bem aqui. Se você observar, então cada uma das suas medidas é um x i, né? Então tem o x1, x2, x3, x4, até o xn, e divide tudo por n. Isso vai te dar o valor da média, beleza? Essa média muitas vezes ela aparece assim como um mzão, ou às vezes pode aparecer o próprio valor da grandeza que você está trabalhando. Se for temperatura, digamos T e um mzinho aqui para representar T médio, ou ainda você pode representar, digamos que seja temperatura, por T com uma barra em cima assim, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, só um momento, assim, ó. Isso aqui representa a temperatura, digamos, média, certo? Da mesma forma se for comprimento, tempo, etc. Tá bem? Então é assim que a gente calcula essa média. Quando são muitos valores, a gente costuma não fazer isso manualmente. A gente usa calculadoras, a gente utiliza também planilhas do Excel ou algum outro software de análise de dados que você esteja trabalhando, o Origin,
né? E assim vai, tá bem? Então, normalmente o seu professor de laboratório vai te ensinar a utilizar uma ferramenta ali mais apropriada para você calcular essa média de valores, de um certo número de valores que você mede e muitas vezes de valores com bastante casas decimais, certo? Mas não basta apenas saber o valor médio para você caracterizar bem uma medida. Você precisa saber também a variância e o desvio. A variância e o desvio padrão são medidas de dispersão. Dispersão é o quanto ele se afasta da média, tá? Então, são parâmetros utilizados para calcular o quanto os dados de um conjunto de valores podem variar. Vocês já devem ter visto nessas pesquisas que passa no jornal, que ele fala assim, então a intenção de voto da população é de 54% para o candidato A e 46% para o candidato B, com uma variação de 2 pontos para mais ou para menos, 2 pontos percentuais, ou seja, 2%. O que é essa variação que ele fala para mais e para menos? É o desvio, vamos dizer assim, da medida, né? O quanto que essa medida é confiável. Quanto menor for esse desvio, mais preciso foi o resultado que eu encontrei. Agora, se esse desvio foi muito grande, então essa minha medição, esse meu resultado de várias medidas não foi tão preciso assim, né? Então ele me dá um caráter de confiabilidade também. A variância, que pode ser representada por V ou pela letra grega sigma, permite determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado apresentam. A fórmula da variância é essa aqui, ó, tá? Na verdade, essa variância é um sigma quadrado, tá? Faltou bem aqui, ó, deixa eu colocar aqui, sigma quadrado, beleza? A fórmula da variância é essa, ó, você vai pegar cada valor que você mediu, subtrair ele do valor médio, eleva tudo isso ao quadrado e aí você soma todos. Terminou de somar, você divide por n, certo? Então isso vai te dar o valor da variância. Para um certo número pequeno de medidas, se você fez 3 medidas, por exemplo, não tem tanto problema você calcular manualmente isso. Mas aí, se você tem 4, 5, 10 medidas para cima, né, um número alto, já se torna uma conta bem trabalhosa. Então, por isso que eu falei anteriormente que a gente utiliza o Excel, a gente utiliza o Orange, a gente utiliza uma outra calculadora convencional ou calculadora digital online, né, para a gente poder trabalhar com esse cálculo de variância. Tá bem? O desvio padrão você obtém fazendo a raiz quadrada do valor da variância. A gente encontra o valor do desvio padrão. Normalmente o que a gente utiliza num artigo, num relatório técnico, são a média e o desvio padrão. Então o valor que mais vai importar para a gente em laboratório, por exemplo, é o desvio padrão. Então quando você bota lá, o resultado da minha medição de temperatura deu quantos graus? Deu 25 mais ou menos 2. Esse aqui é o valor da temperatura média e esse aqui é o desvio padrão. Mas para você calcular esses valores, você teve que aplicar essa formulinha que está mostrada no slide. Então, como prática relacionada a essa aula, um experimento simples que a gente pode fazer, na verdade vários experimentos que a gente pode fazer, são medições de volume, de massa ou até mesmo de tempo, de comprimento com instrumentos comuns, como cilindros graduados, por exemplo, uma proveta para medir volume, balanças para medir massa, a gente pode comparar a medida de 2 ou 3 balanças, tá? Com o mesmo objeto tomado como referência para ser a nossa massa. A gente pode pegar, determinar o volume de um objeto medindo com a régua o comprimento, largura e altura dele e comparar com a medida, por exemplo, obtida que seria com um paquímetro. Tá? Então, normalmente em laboratório a gente faz várias dessas medidas aqui, aprende como calcular a média e o desvio delas e a gente elabora um relatório. Então, nas aulas que eu passo sempre de laboratório, os alunos devem realizar as medições e calcular a média e o desvio, identificando, inclusive, os possíveis erros sistemáticos e aleatórios que estão presentes na medida. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa primeira aula de Física 1. Espero que todos tenham gostado. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo até agora aqui. Se inscreva no canal, ajude compartilhando também para aquele seu colega que também está precisando aí aprender um pouco de Física 1. E nos vemos na nossa próxima aula, que é sobre vetores. Então, um abraço e até logo. Tchau!